Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre bromélias, uma planta que eu gosto bastante, tá? E dar algumas explicações para vocês aqui do que eu sei. Primeiro, a bromélia na natureza, ela vive nas árvores, grudada nos galhos das outras árvores. Então a primeira coisa que chama atenção é que bromélia não pode ser plantada. Tá? Tem gente que planta bromélia na terra e isso é um absurdo, a bromélia ela não tem raiz. Tá? Ela somente cria raiz para grudar no caule de onde ela está. Tá? Se você deixar ela pendurada com um arame, alguma coisa assim, desse jeito, ela vai sobreviver do mesmo jeito. Tá? Ela não precisa de pote, ela não precisa estar enterrada dentro de pote nenhum. Tá bom? Porque as raízes dela não existem. Ela não é uma planta que tem raiz. Então essas raízes que cresceram aqui, ó, é porque ela estava num pote. Perdão. É porque ela devia estar procurando se fixar em algum lugar. Então a raiz dela somente aparece se ela precisa se fixar em algum local. Então se você quiser criar bromélia, você simplesmente deixa ela pendurada, pode colocar um aramezinho, uma corda, um barbante, uma linha de pesca que é muito bacana porque é transparente, você deixa ela pendurada na sua varanda desse jeito. Ah, não vai morrer? Não, não vai morrer. A única coisa que você precisa, manter água dentro dela. Tá? Ela sobrevive através dos nutrientes que vêm da água aqui dentro. Não adianta nada regar aqui embaixo. Se você coloca ela dentro de um pote e você regar aqui embaixo, não adianta nada. A bromélia você só tem que regar aqui dentro, tá? Então essa é a primeira dica. Não enterre suas bromélias. Coloque elas penduradas no alto. Ou se você quiser, dá até para você colocar, se você tem um pedaço de pau aqui, não tem? Você pode pegar um pedaço de pau, tá? De madeira, de caule, de alguma coisa, se você morar na cidade, no campo, e você amarra com uma gaze, amarra com arame e você faz uma escultura. Deixa ela pendurada como se fosse na natureza. Ela vai gostar bastante. Tá? Outra coisa, a bromélia, ela varia de cor de acordo com a luminosidade. Tá? Então, essa bromélia aqui, quanto mais luz ela tiver, as folhas dela ficam mais escuras. Quanto menos luz ela tiver, mais verdes elas vão ficar. Tá? Então é super interessante ver, se você tiver aí uma coleção de bromélias, que dependendo da quantidade de luz que ela pega, ela varia a tonalidade dela. Isso é super bacana, tá? Então você pode experimentar isso na sua casa também. Se você tiver dois tipos de bromélias, ou uma mesma bromélia e duas unidades, coloca uma em cada local para você ver. Ela tem a capacidade de aguentar sol, tá? Muito sol. Mas a natureza ela vive embaixo da copa das árvores. Então, na verdade, o ideal para ela é meia sombra. Tá? Não é um sol direto, que pega um sol de vez em quando, mas ela não pode ficar esturricando no sol. Primeiro porque a própria folha dela vai começar a queimar e você vai perceber queimaduras na ponta da folha dela. E segundo, se tiver muito sol, evapora a água muito rápido e ela seca. Tá? E se ela começar a secar, você tem que agir rapidamente, então tem que ficar monitorando a ponta dela, tá? Se está verdinha, se tiver queimando, pode ser falta de água, pode ser excesso de sol. Tá? Então muito cuidado com isso. Outra coisa, se a bromélia estiver saudável, ela vai começar a ter filhotes. Tá? E é super bacana, dependendo do tipo da bromélia. Tem bromélias que soltam filhotes e não matam a bromélia mãe. E tem algumas que a própria mãe morre e nasce os filhotes. Então é um trabalho que você vai ter que ter, que é super bacana. Ou seja, morre a mãe e nasce outros. Eu tenho várias bromélias aqui, eu estou olhando aqui no meu jardim, que você vê claramente que quando os filhotes começam a nascer, a mãe começa a morrer. E não tem problema, você vai lá, corta e aqui está nascendo as novas. Então esse aqui é um caso super interessante que eu tenho. É uma bromélia. Tá? Ela é, na verdade, roxa, ela está verde porque está pegando muito sol. Se você colocar ela na sombra, ela volta a ficar roxa. E aí você até escolhe a tonalidade que você quiser ter a sua bromélia, dependendo da luminosidade que você quiser colocar. Se você estiver na varanda da sua casa, não tem muito o que escolher. Se você morar num apartamento, bacana. Outra coisa, mosquito da dengue. As pessoas precisam entender que quando tem água aqui dentro, geralmente a bromélia na natureza vai caindo pozinho, vai caindo pedacinho de folha, etc. E a água aqui dentro acaba apodrecendo. E se a água estiver podre, o mosquito da dengue não gosta. O mosquito da dengue gosta de água natural, água limpa, etc. O mosquito da dengue é um bicho nojento, né? Ele gosta só de coisa limpa. Então, não é muito comum você ter água muito cristalina aqui dentro, tá? Porém, a gente acaba trocando a água sempre, então esse é um problema, porque você acaba colocando água aqui dentro toda semana, então nesse prazo de toda semana acaba limpando essa água e aí fica com água limpa. Então tem várias saídas que você pode ter para evitar ter esse estresse, ficar pensando, poxa, eu estou com bromélia na minha casa e está cheio de água e isso aí vai criar mosquito da dengue. Você pode colocar aqui dentro um algodão, uma tela,
um pouquinho de barba de velho que eu tenho aqui. A barba de velho, depois eu mostro. Já tem outro vídeo aí para vocês, vocês podem ver, que é uma bromélia que parece uns pelinhos. Você coloca aqui dentro, tá? Pode ser um algodão também. Ela precisa respirar. Se você coloca algum aparato desses que permite respirar e sair, a bromélia vai respirar, ou seja, essa água vai entrar e vai sair, só que o mosquito da dengue não vai ter acesso, tá? Então essa é a dica principal desse vídeo de hoje. Para você não ter esse estresse de ficar com essa paranoia que está criando um mosquito de dengue dentro da sua casa, porque sim, pode ter mosquito de dengue aqui dentro, tá? Essa bromélia está sem água, tá aqui pro vídeo, mas daqui a pouco eu vou voltar a colocar água nela, e aí você coloca alguma coisinha aqui dentro, repetindo um algodão, um pedacinho de tela. Eu coloco aqui a bromélia barba de velho, que já tem no outro vídeo que eu mostrei para vocês, tá? E a criação é extremamente simples, tá? É uma das plantas que eu mais gosto de criar, muito fácil, muito difícil de você matar uma bromélia, e com a vantagem de você ter sempre filhotinhos, né, e ir colocando na sua casa. Ela suporta muito bem também morar dentro de casa, só que aí você precisa aumentar um pouquinho a irrigação dela, não somente aqui, borrifar em volta dela, tá? Que ela precisa de umidade. Então quem mora em casa fechada, em apartamento, etc., sim, sempre checar se tem água aqui dentro e não esquecer de borrifar. Ela precisa de um pouco de luz, tá? Eu já fiz uma experiência com a bromélia dentro de um quarto um pouco mais fechado e ela não desenvolveu bem, tá? Então ela é de meia luz para muita luz, tá? Mantendo a água aqui dentro, borrifando em volta, não enterra ela em potes, tá? As bromélias que a gente acaba comprando nos garden centers da vida, vem num potinho com umas pedrinhas em volta e etc, mas que ela não precisa, tá? Precisa porque às vezes você quer colocar em cima de uma mesa, quer colocar em cima de algum aparato, e aí não tem como deixar a bromélia em pé. Eu particularmente prefiro, como eu já falei aqui, talvez colocar um caule, talvez um dia até faça uma escultura, isso, um caule numa base com a bromélia pendurada. Uma ideia que eu vou fazer isso, vou mostrar aqui para vocês no canal como é que é, tá bom? E você, como é que você cria bromélia? Você tem alguma dica? Será que eu falei alguma coisa errada? Tem alguma sugestão que você queira dar aqui pra gente do canal? Tem alguma bromélia que você gostaria de dividir pra gente? Escreve aí, vamos trocar um pouquinho de figurinha sobre isso. E porque nesse mundo de hobby, de plantas, de peixe, de animais, de marcenaria, de carro antigo, que são as coisas que eu gosto aqui no canal, a gente sempre vai ser aluno, a gente tem sempre mais que aprender, tá bom? Então um grande abraço para vocês, tá aí algumas dicas de como eu crio bromélia, tomara que alguma dessas dicas ajudem vocês por aí também, tá bom? Um grande abraço pessoal, tchau!